Galera, bora pra resenha aqui, né, do SBT Esporte Rio. Pedrosa, Fernandinha, botafoguense, está pé da vida porque o Vasco mais uma vez se classificou diante do Botafogo no tal tapetinho. E o Pedrosa tá insuportável hoje, né? Segura o torcedor vascaíno nessa sexta-feira, porque o Vasco está na semifinal. Vasco e Fluminense fazem a semifinal, esperando aí o finalista entre Cruzeiro e Corinthians. Se o Vasco passar, vamos esperar aí que o Cruzeiro passe, né? Porque o Corinthians, eu não sei o que o Vasco tem com o Corinthians, não. Mas eu acho melhor o Cruzeiro. Acabou? Ai, tem mais coisa. Ai, ai. Avisamos aqui. Planejamento ruim, Ancelotinho nunca faria essa escolha. É mentira, Venier? Não, não é mentira. Tá gravado ou não tá gravado? Tá Venier? gravado. Ah, mas porque o Botafogo, 600 milhões de investimento. Porque o Botafogo tem fulano, ciclano, beltrano. E as saídas de jogadores 3 meses depois de chegar? Isso aqui, ó, não se compra. Isso aqui é grandeza. É o gigante da colina. Alex, por favor, incendeia... Não, vou ter que apagar isso. Incendeia. Calma, Moreno, calma! Meus amigos. Até você, hein, Alex? Terminou. Até você, hein, É hora Alex? de dar tchau. É o quê? É hora de dar tchau. Tem mais É hora memes? de dar tchau. Vai. A casa caiu, a Bota festa aí, gente, o acabou. meme. Troca. Desceu a areia. Dá play aí no negócio. Os dois ficou sem ninguém. Ensaiando e continua uma merda. Próxima estação Botafogo, estação terminal e o desembarque é obrigatório. Alô, Estação de canal transferência Pedrosa. entre as linhas 1 e 2. Next stop Botafogo. Ó o gás! Botafogo campeão! Nunca serão! Atenção! Esse eu não tinha visto! Sim, senhor! Você ainda quer ser botafoguense, dois? Senhor, desiste, senhor! Tropa de elite me pega. Agora! Olha, Pedrosa. Como é que é? Botafogo campeão! Nunca serão! Jamais, senhor! Jamais! Nunca! Atenção, 12! Sim, senhor! Você ainda quer ser botafoguense, 12? Senhor, desiste! Deixa... Pode vir aqui. Pode vir aqui. Aqui na 3. É assim? É assim? Acabaram? 11 minutos e 26 segundos que eu tô aqui, neste lugar. Presa como a caverna do dragão num sentimento de ódio. Sério, Acabou? Produção? Acabou? até Tem com mais calor. coisa? A barreira vai tirar baile. A barreira vai tirar baile. Nunca serão. Toma! Anda. Tô muito triste hoje. Imagina eu. A barreira vai virar baile. Imagina eu que no meu caminho até aqui venho sendo zoada pelas pessoas na rua. Aí eu chego aqui, tenho que ficar 1 hora ao vivo com o rival que me eliminou e o outro tem um vizinho que me Repete, irrita. por favor. Repete, por favor. Já falei. O rival que o quê? O rival que o quê? Me tirou da eliminou, né? competição. Entendi. Obrigado. Aí eu vou ficar 1 hora ao vivo. Se eu pegar o meu telefone, é só zoação. E se eu for nas páginas do rival, é meme meu. Porque eu acabo virando meme. Não é de hoje. Infelizmente, isso é normal. Então, se você aí que é fogão tá triste, Eu tô feliz. pensa que eu tô pior. Bom, vamos ver aí. Tem que chamar um VT sobre o jogo? E Todo eu mundo eu já ainda viu quero o que ouvir meu aconteceu. louvor que eu pedi ontem.
Cadê o louvor dele, DJ Careca? Tá aí o louvor dele? Ele vai separar. Rosa Milton Santos. Rodou. Antes do jogo, a festa era dos botafoguenses no Newton Santos lotado. Mas na primeira chance dos visitantes, Coutinho cobrou falta e no rebote, Nuno Moreira abriu o placar para o Vasco. E graças a Deus ele estava ali para concluir. É um gol que para a gente foi muito importante, nos manteve no jogo. Tanto esse gol quanto o gol do Jair também, que precisa ser exaltado. É um gol que fez a gente empatar lá em casa. E com certeza foi muito importante para a nossa classificação. O Vasco poderia ter feito o segundo depois da boa jogada do Ryan, mas a finalização não saiu precisa. O Botafogo acordou quando Joaquim Correa foi derrubado por Léo Jardim. Na cobrança do pênalti, Alex Telles empatou para o time do David Ancelotti, que não aproveitou o fator casa. Sensação de muita decepção, primeiro. Todo mundo sente muito pela oportunidade perdida, pela torcida, pela festa que eles fizeram, pelo apoio que eles deram ao time todo o jogo. Então agora é um momento de grande decepção. Empurrado pela torcida, o Botafogo chegou perto da virada com Joaquim Correa. Na bola aérea, Arthur Cabral também assustou. E Matheus Ponte fechou o primeiro tempo com pressão do time alvinegro. No segundo, o Vasco passou a ameaçar os contra-ataques. E nesse, faltou Coutinho caprichar na finalização. Depois, PH fez boa jogada e rolou para o Coutinho chutar para fora. No último ato do craque, que vai voltar a jogar uma semifinal pelo clube. Hoje a gente sai daqui muito feliz, tá todo mundo muito feliz ali no vestiário e essa sensação de jogar uma semifinal pelo meu time do coração é inexplicável. O Botafogo tinha diminuído o ritmo quando Barbosa cabeceou com perigo. O Glorioso melhorou, mas só foi ameaçar de novo com Matheus Martins já na reta final. O Vasco ainda teve uma chance com o Verrete, jogando em cima do Neto. A definição da vaga foi para os pênaltis. Verrete fez o primeiro. Alex Telles parou no Léo Jardim. Ryan cobrou bem. Marlon Freitas bateu com tranquilidade. Pumita sem chance para o Neto. Matheus Martins também converteu. Matheus França fez o dele. Savarino não desperdiçou. E o estreante Robert Renan fechou as cobranças, decretando a classificação vascaína. Léo Jardim, mais uma vez, é o herói do Vasco na Copa do Brasil. Assim como aconteceu no ano passado, o goleiro é o principal responsável pela classificação da equipe à semifinal da competição. Na próxima fase, o Vasco enfrenta o Fluminense no confronto que só acontece em dezembro. Eu pegando um recorte do que aconteceu nos dois jogos, principalmente, acho que foi uma vitória, uma classificação muito justa, porque a gente jogou melhor que o Botafogo em São Januário. E hoje foi um jogo mais equilibrado. Jogar aqui é muito difícil, porque o campo modifica muito o jogo. É um gol nosso, muito bom ver a torcida feliz do Vasco. E quem mais merece isso, acho que é a torcida. E a noite no Newton Santos terminou com festa dos vascaínos, comemorando a vaga na semifinal pelo segundo ano seguido. Não há ferrolhos, nem importa. Ele tá me mandando mensagem essa hora, gente. Cadê o meu telefone? Aqui, olha só o que eu recebi do estagiário. Isso que horas eram, gente? Pelo amor de... Isso aqui é o estagiário, tá? Vê aqui. Eu vou botar aqui pra vocês. Esse é o estagiário. Alô, Fernanda Maia! Chama o John Texas, porque o gás, acabou o gás do fogão aqui, cara! É Vascão, cara! É Vascão! Esse é o estagiário, Pedro. Oliver, que não é o do teste de fidelidade. Não é.
Ai, meu Deus. No mínimo, ele é corajoso. Olha aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa. Ele está se garantindo em mim, velho. Só que a minha corda é fraca também. Cara, foi mexer com a Minnie. É, Disney. não tem como. Tá louco. Ele nem tava aí Mas hoje. o chefe é... Porque toda sexta ele folga, velho. Lembrando que o chefe é vascaíno agora. Então tá tranquilo. Ele falou... Olha aqui, vamos falar desse jogo, Lucas Pedrosa, que eu vou dizer uma coisa pra você, hein? Você tem que bater palma para o seu treinador, que nesse programa várias vezes falamos que ele não é flexível, que ele só tem um jogo, que não sei o quê, que ele é teimoso. Mas ontem, eu não sei se é a primeira vez, porque eu não assisto todos os jogos da história da vida do Diniz. Sim. Mas eu achei incomum a postura que ele escolheu, num sentido de várias horas do jogo se defender, se tivesse que dar um chutão, dando um chutão, um jogo até um pouco diferente do que ele pratica, entendendo que ele ia ter que sofrer um pouquinho, mas que ia ganhar além, obviamente, do talento de seus personagens, né? Na vontade de vencer, na competitividade. Lucas Pedrosa, comente do seu Vasco da Gama e me fale se você concorda com o que eu vi ontem de Fernando Diniz, que, na minha opinião, no jogo da prancheta, venceu o Ancelotti. Então, Fernanda, eu acho que se você for olhar as duas partidas, tanto em São Januário quanto dentro do Newton Santos, você olha a classificação do Vasco e você não fala assim, o Vasco passou sangrando. O Botafogo amassou o Vasco e o Vasco passou por sorte. Isso não aconteceu. No primeiro jogo em São Januário, o Vasco jogou melhor do que o Botafogo, poderia ter vencido a partida, mas foi um jogo muito equilibrado. No Newton Santos, o Vasco teve a sorte de abrir o placar, com a belíssima falta batida pelo Felipe Coutinho, e aí o Neto, eu nem sei se dá pra chamar aquilo de falha, mas eu vi muita gente falando que ele falhou, dá o rebote pro Nuno Moreira, acho que a falha também tem a ver com o sistema defensivo do Botafogo, que não acompanhou, e o Nuno Moreira conseguiu fazer o primeiro gol. Aí, sobre o que você falou, Fernando, eu acho que tem um teor de Copa do Brasil, um teor de competição mata-mata. Porque um jogo com 3 pontos, talvez ele teria outra postura, talvez ele acreditaria em outra forma de jogar, mas sofrer nesse tipo de competição é muito importante. E qual seria a única forma que o Vasco, diante da discrepância que tem para o Botafogo fora de campo, e quando eu digo isso, gente, são números, o Botafogo tem um investimento de quase 10 vezes maior do que o do Vasco. São mais de 600 milhões gastos nessa temporada, enquanto o Vasco gastou 70, 80. Então, assim, a única forma de conseguir equilibrar essa situação era o quê? Era sendo um clássico, camisa com camisa, mas na vontade, na competição. E isso vai além da bola. Eu acho que o Vasco ainda é uma equipe, digamos assim, tecnicamente inferior à do Botafogo, mas que teve mais vontade, teve mais disciplina, teve mais concentração, e isso, em momentos decisivos, é muito importante. Então eu acho que o Fernando Diniz, quando toma o gol, por exemplo, na bobeira que o Léo Jardim deu naquela saída de bola, mas não só do Léo Jardim, mas do próprio sistema defensivo, o Vasco desmorona um pouquinho ali, o Botafogo cresce no final do primeiro tempo e no segundo tempo o Botafogo continua melhor no início, porque o Pumita é colocado na lateral esquerda e o Vitinho entra em campo e o Botafogo começa a atacar por ali. Só que o jogo vira. A partir dos 20 minutos, digamos assim, o Vasco começou a ter oportunidade, novamente o controle do jogo volta para o Botafogo e no final da partida, com a entrada do Robert Renan, que para mim foi o cara que mudou o panorama da partida, o Vasco cresce e ficou até próximo de fazer o segundo gol. Vai pro pênalti e o cara que tinha falhado dentro do jogo, que para mim falhou no momento que sai ali e comete o pênalti no Correia, o Léo Jardim, ele aparece porque ele é um herói. A gente está falando de um Vasco que bateu um recorde e agora está junto com o Cruzeiro e Palmeiras como a equipe que mais se classificou de forma seguida na Copa do Brasil. São 5 classificações seguidas. O Vasco bateu 28 pênaltis nessas disputas e fez 26. O que mostra que a força mental dentro desses momentos é muito grande. De você ter um grande goleiro, um goleiro que é um dos melhores do Brasil e que tem que estar no radar da seleção brasileira e também ter batedores que confiam no seu próprio goleiro. Então o Alex Telles, pela fatalidade, mesmo sendo um especialista, perdeu e aquilo deixou o Vasco mais confortável nas cobranças. Então o Vasco conseguiu se classificar diante do Botafogo. O que para mim significa, Fernanda, sinceramente falando, é uma recuperação de autoestima. É o Vasco novamente, em 2 anos seguidos, chegando a uma semifinal de Copa do Brasil. Isso é muito importante para um clube que está passando pelo que está passando nos últimos anos. Isso é muito importante para você recuperar a confiança da torcida, a perspectiva. O futebol é feito de perspectiva. E hoje o torcedor vascaíno
que ainda tem um Fluminense pela frente, que é muito forte, pode ter Cruzeiro ou Corinthians numa final, numa eventual final, ele tem o direito de sonhar. Porque se passou do Botafogo, que tinha toda essa discrepância fora de campo, e mostrou que o equilíbrio dentro de campo era outro, o Vasco tem condições de competir com qualquer um. Ainda falta muito. O Vasco tem que melhorar muito e usar o Campeonato Brasileiro para se livrar do rebaixamento e conseguir chegar bem na Copa do Brasil, principalmente por confronto diante do Tricolor. Mas a verdade é simples e rasa e curta. O Vasco pode e deve sonhar com esse título da Copa do Brasil. É possível. E o torcedor vascaíno tem que estar muito feliz com o que aconteceu ontem, com a postura do Fernando Diniz, com a postura do Léo Jardim, do Lucas Freitas, que jogou bola demais, do próprio Felipe Coutinho. As pessoas... Quem fala mal do Felipe Coutinho não está assistindo o jogo do Vasco. Quem fala mal do desempenho do Felipe Coutinho não está assistindo o jogo do Vasco. A temporada do Felipe Coutinho é boa. O Nuno Moreira nem se fala. Extraordinária contratação. O Ryan joga muito. O Verratti, mesmo não conseguindo ser tão importante com a bola no pé, foi lá e bateu o pênalti de novo. É um time que está formando e está criando casca. O Barros foi uma volta muito importante, titular absoluto, e mesmo perdendo o Jair, mesmo perdendo o Tietê, mesmo perdendo outros jogadores como o Piton, o Vasco conseguiu se manter naquele momento ali, forte, firme, porque isso é time que tem casca para ser campeão. E eu acredito que o Vasco tem condições, sim, de sonhar com esse título da Copa do Brasil. Lavou a alma ontem. Olha, ô Vene Casagrande, eu acho que o pulo do gato para o Vasco nessa competição de Copas, e o Pedrosa trouxe muito bem essa análise em relação à postura do Diniz, vai ser sim a postura do Diniz. Assim, a gente sabe, né, que a prateleira hoje, no investimento e tal, do Botafogo é outra em relação ao do Vasco. E o Vasco ontem jogou pela sua camisa, eu não estou dizendo que o Botafogo não quis vencer, que o Botafogo... Nem vou dizer, o Botafogo entrou com soberba. Não, eu nem acho isso. Mas os elementos que o futebol pede nesse momento de Copa, nesse momento de eliminação, e aí você às vezes saber que você está em outra prateleira, então você precisa mudar talvez o seu jeito de jogar e levar para o pênalti. Gente, você quando leva para o pênalti, ô Venê, você iguala tudo. Ainda mais, você até ganha um favoritismo quando você tem um goleiro, que é o Léo Jardim. Quando você tem um número como o Vasco, 5 avanços seguidos, batendo um recorde de Copa do Brasil, avançando nessa forma, nos pênaltis. Aí o Pedrosa traz um número, 28 penalidades, 26 certas. 28 bateram e 26 certos. Isso quer dizer o quanto que esses caras estão prontos. E a gente está falando, já mudou os batedores, Sim. já mudaram, mas é a certeza que você tem um super goleiro que vai garantir pelo menos uma penalidade. O Botafogo já viveu isso, sabe quando? Quando tinha o Gatito Fernandes, que era o maior pegador de pênalti do Brasil na ocasião. Verdade. E sabe o que o Botafoguense queria? Ir pro pênalti. Ele fazia de tudo para ir, porque ele tinha certeza que o Gatito ia pegar. Fernandinha, o Pedrosa mencionou aí o número de cobranças feitas pelo Vasco da Gama e o número de acertos, que é algo impressionante, mas também tem que ressaltar o número de cobranças que o Léo Jardim pegou durante essas 5 vezes. Foram 10, né, que você acabou de mencionar. É o tipo de situação que o jogador que vai bater um pênalti, eu tenho certeza que os 5 que vão bater o pênalti, eles devem se reunir e falar assim, vamos fazer, porque pelo menos um nosso goleiro vai pegar. Porque isso passa uma confiança absurda para os jogadores que vão bater a penalidade máxima. E o Léo Jardim é um bom exemplo para aqueles que falam assim, nossa, pagar 1 milhão para um goleiro, será que vale a pena? A resposta está aí, dentro de campo. Vale cada centavo investido. Por isso que a renovação de contrato dele, na ocasião, quando o Pedrosa trouxe aqui os números, eu fui sempre a favor dessa renovação de contrato, independentemente de quanto iriam pagar para ele no salário, porque é um jogador que te entrega, e te entrega sempre. A gente pode discutir aí uma situação ou outra que ele pode ter bobeado, pode ter falhado, mas de modo geral, a passagem dele pelo Vasco da Gama, a trajetória dele no Vasco da Gama é absurda. É um jogador que te entrega muito, é extremamente decisivo. Mas eu gostaria também de elogiar um outro jogador na linha, não só o Léo Jardim, o Cauã Barros. O que o Cauã Barros jogou ontem desceu foi além ali no início, né? Depois ele ajustou. E o primeiro jogo também. Ele estava perdendo, descendo além ali nos primeiros minutos. É um jogador que acabou de chegar ao Vasco da Gama nesse retorno dele, ou seja, está treinando há pouco tempo com os demais companheiros e na partida de ontem ele teve que jogar com alguns jogadores ao lado dele por conta de lesões. O Tietê saiu lesionado, depois o Hugo Moura acabou sendo levado para jogar ao lado dele e o Cocão também jogou ao lado dele, ou seja, foram 3 companheiros durante 90 minutos e o Cauã Barros continuou sendo uma peça fundamental no time do Vasco da Gama ontem para essa classificação. Um jogador que chega numa hora muito boa, tendo visto aí essa... É isso aí, galera. O vídeo já tá ficando bastante extenso aí, né? Bora
ver aqui o calendário do Vasco, ver o que tem aqui para as próximas rodadas de Campeonato Brasileiro, porque a classificação chegou, mas o Vasco está numa situação não muito agradável aí no Brasileirão. Vem de 3 jogos sem perder o Vasco, né? Um empate com o Botafogo na Copa do Brasil, uma vitória fora de casa sobre o Sport, mais um empate ontem diante do Botafogo. O Vasco deu uma melhorada nos últimos jogos. Acredito que possa somar pontos aí nos próximos jogos contra o Ceará, Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. O Vasco tem que jogar contra o Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras no mesmo estilo. Aqui não é jogo para o Vasco tentar vencer. Se vencer, pô, maravilha. Mas aqui é casinha fechada e tentar buscar um pontinho. Contra o Ceará tem que tentar a vitória, contra o Bahia tem que tentar a vitória, né? Depois pega o Vitória, tem que vencer o Vitória, né? Nem tentar, que tem que vencer. Mas contra Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, o Vasco precisa tentar somar ponto nesses jogos aí, né? Um pontinho já é algo gigantesco quando você pega aí as 3 melhores equipes do campeonato, que saem as melhores equipes do continente. Situação do Vasco hoje não é muito legal no Campeonato Brasileiro. O Vasco está em 15º com 22 pontos, 21 jogos disputados, o mesmo número de jogos disputados que o Santos. Por sorte existe o Vitória, né? Por sorte, porque Juventude, Fortaleza e Sport, para mim esses times aqui já vão cair. Aí essa vaga vai ficar entre Vasco, Santos e Vitória. O Vitória é um time mais frágil do que Vasco e Santos. Então dá para a gente contar aí que o Vitória será rebaixado e dá para o Vasco escapar dessa situação nessa temporada, né, pessoal?